Alô, minha querida irmã, meu querido irmão. Mais uma vez tenho a alegria e a graça de chegar perto de você para levar sempre uma mensagem de fé, de esperança a tantas pessoas que escutam o programa A Voz do Pastor. Hoje estou mandando uma saudação especial para os ouvintes da Rádio Eldorado, em Codó, e a Rádio Web Católica Luz, da Comunidade Católica Luz, em Codó. Obrigado a vocês que nos escutam através dos meios de comunicação. Como fico feliz de chegar em Codó através desses instrumentos que facilitam as pessoas acompanharem a palavra de Deus. Vamos hoje meditar a palavra de Deus e também a vida dos santos. 3 santos celebramos hoje. A primeira santa é Santa Edviges, uma senhora que nasceu na Alemanha. Ela era de família nobre, casou-se e teve 7 filhos. Educou esses filhos com o exemplo de fé, de oração e caridade, principalmente sensibilizando para ajudar os pobres. Quando ela ficou viúva, ela foi para o convento e dedicou a vida para ajudar as pessoas endividadas. Nós sabemos que tem muita gente com dívidas para pagar. Eu fico preocupado com aquelas famílias que estão desempregadas, tem aluguel, energia, água, e essas famílias precisam pagar suas dívidas. Vamos pedir à Santa Edviges que ajude o nosso povo a ter trabalho, a ter melhores condições de vida. Tem também a Santa Margarida Alacoque. É uma santa que nasceu na França e ela tinha saúde muito frágil. Desde pequena, ela experimentou muitos sofrimentos. Depois se tornou uma religiosa, mas lá na vida, no convento, ela procurou ser um testemunho de fé, de oração e de grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Olha, o Sagrado Coração de Jesus não é só quem é membro do apostolado que deve ter devoção, não. Todo mundo, quando vê Jesus, tem que sentir a sua misericórdia. E tem também outro santo que algumas pessoas conhecem, São Geraldo Magela. Ele nasceu na Itália, era um irmão leigo e ele se distinguiu muito pela evangelização, pela paciência durante as enfermidades e contrariedades. Olha, gente, a pessoa ter paciência e fé quando tem muita preocupação, doença, não é fácil. E a gente precisa de testemunhas assim. Vamos então agora ouvir o evangelho de hoje, que é tirado de Lucas 12, 8 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades,
Não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que devereis dizer. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje a palavra de Deus nos ensina duas mensagens muito importantes. A primeira, Jesus fala da necessidade de testemunhar a nossa fé diante dos homens e das mulheres do nosso tempo. Muitas vezes nós temos vergonha, temos medo de expressar a nossa fé. Um dia, uma amiga me contou uma história muito simples. Uma senhora vinha no ônibus sentada com um senhor e ela, logo que começou a viajar, ela queria rezar o terço. Tirou devagarinho o terço do bolso, colocou na mão, quase que escondendo, para que o vizinho que estava sentado ao lado não visse que ela estava rezando. Ela, muito timidamente, começou a rezar e o senhor ao lado percebeu que ela estava querendo rezar o terço e perguntou para ela se ela estava rezando o terço. Ela disse sim. Ele disse, pois eu vou também rezar com você. Era um padre e os dois começaram a rezar o terço durante a viagem. Olha aí, aquela pessoa que estava tímida, ela criou coragem quando a outra apoiou. Nós, católicos, temos muitas resistências para testemunhar o Evangelho, que não é só falando, mas é ao mesmo tempo com a vida. No mundo de hoje, quantas coisas nós temos que lutar para mudar. E quando a gente tem que tomar uma decisão, tem que ter coragem, tem que confiar muito em Deus. Muitas vezes nós encontramos outros cristãos evangélicos que não têm medo, não têm vergonha de ir às praças, às ruas, mesmo que não tenham pessoas ao redor para testemunhar o Evangelho. Então é preciso nunca nos envergonharmos e negarmos a nossa adesão a Cristo. A segunda coisa que Jesus hoje vai falar para nós é sobre um pecado grave, que é blasfemar contra o Espírito Santo. O que significa isso? É não acreditar no poder de Deus na nossa vida, no mundo. Nós, muitas vezes, ficamos duvidando se Deus vai nos perdoar dos nossos pecados, que são tão sérios. Ou também não acreditamos que a pessoa que fez tanta coisa errada mude de vida. Não! Blasfemar contra o Espírito Santo é perder a esperança de mudança na vida da pessoa e na nossa vida. Então não podemos perder nunca a esperança de mudança, de conversão, mas acreditar sempre na força de Deus. Jesus hoje vai dizer também para nós não termos medo, não ficarmos preocupados na hora de defender a palavra de Deus, que o Espírito Santo colocará nos nossos lábios a palavra certa e nos inspirará. Faço votos de que hoje você e sua família possam ter muita coragem de testemunhar Cristo. Não desanimar diante das dificuldades. E que esses santos nos ajudem,
nas nossas dificuldades concretas. Que Deus abençoe a você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.